Meu nome é Madison Carter e eu tinha 30 anos quando minha mãe cancelou minha festa de aniversário apenas 3 dias antes da data marcada. Não foi por causa de uma emergência real ou porque alguém estava doente. Foi porque minha irmã mais nova havia criado mais uma crise justamente quando, pela primeira vez em muito tempo, a atenção deveria estar voltada para mim. Vamos cancelar seu aniversário, minha mãe disse assim que atendi o telefone. Sua irmã precisa da gente agora. Atrás de mim, garrafas de vinho ainda fechadas ocupavam a bancada da cozinha. 40 cartões de lugar personalizados estavam ao lado dos convites. Eu já tinha pago o sinal do restaurante, contratado um fotógrafo e organizado o transporte dos familiares que prometeram que, dessa vez, finalmente estariam presentes por mim. O que aconteceu agora? Perguntei. Ela brigou com o namorado. Está completamente destruída. Antes que eu pudesse responder, meu pai enviou uma mensagem. Você é a mais forte de todos nós. Você vai entender. Aquela frase já tinha apagado anos da minha vida. Formaturas, conquistas profissionais, feriados e momentos importantes sempre acabavam ficando em segundo plano. Mas dessa vez era diferente. Eu já esperava que algo assim acontecesse. Dias antes, minha irmã tinha reclamado que minha festa era exagerada demais. Depois, de repente, anunciou que estava emocionalmente arrasada e precisava que toda a família estivesse ao lado dela. Eu não cancelei o restaurante. Transferi a reserva para uma instituição de caridade local, arrumei uma mala, retirei o dinheiro da conta a qual meus pais ainda tinham acesso e peguei a estrada rumo à casa no lago que meu avô havia deixado para mim. Minha família achou que eu apenas ficaria magoada por alguns dias e voltaria como sempre fiz. Eles não sabiam o que eu encontraria nos documentos do meu avô. Não sabiam porque minha mãe passou tantos anos me ensinando a aceitar ser a segunda opção. E quando escolheram minha irmã mais uma vez, eles não perceberam que estavam colocando em risco tudo o que tinham construído. 10 anos depois, uma última carta obrigaria todos eles a encarar as consequências daquela escolha. Antes de contar o que estava escondido naquela carta e o que aconteceu depois que eu desapareci da vida deles, quero saber, de onde você está assistindo esta história? A casa no lago ficava a 4 horas da cidade, no fim de uma estrada particular que minha mãe sempre dizia ser perigosa e sem sentido. Durante minha infância, ela fazia de tudo para me impedir de ir até lá sozinha. Seu avô Frank era teimoso, fechado e preso a antigas mágoas, ela costumava dizer. Mas ele tinha sido a única pessoa que nunca me chamou de Fortune quando, na verdade, queria dizer útil. Frank havia falecido 8 meses antes do meu aniversário cancelado. Segundo minha mãe, ele tinha deixado apenas uma cabana velha em más condições, alguns hectares de terra sem valor e muitas despesas de manutenção acumuladas. Ela insistia que o melhor seria vender tudo para uma construtora e dividir o dinheiro entre meus pais e minha irmã Jenna. Sempre que eu perguntava sobre os documentos do inventário, minha mãe dizia que o advogado ainda estava resolvendo problemas. Eu acreditei porque era mais fácil confiar nela do que aceitar a possibilidade de que minha própria mãe pudesse estar escondendo algo de propósito. Quando cheguei à casa do lago naquela noite, a luz da varanda estava acesa. Assim que estacionei, um homem usando uma jaqueta escura saiu pela porta. Por um breve instante, de forma completamente irracional, imaginei que meu avô ainda estivesse lá, esperando por mim. Foi então que o estranho se apresentou como Harold Green, o advogado responsável pelo espólio de Frank. Seu avô disse que talvez você aparecesse aqui depois do seu aniversário de 30 anos, ele falou. Quase soltei uma risada. Ele previu que meu aniversário seria cancelado? Harold me encarou por alguns segundos antes de responder. Ele previu que sua mãe encontraria uma maneira de impedir que você comemorasse. Ele conhecia esse padrão. Ele abriu a porta da casa e me levou até o antigo escritório de Frank. Tudo parecia exatamente como ele havia deixado. Seus óculos de leitura ainda estavam ao lado de um jogo de palavras inacabado. Sobre a mesa havia uma foto minha aos 17 anos, mas o grande retrato familiar que minha mãe fazia questão de exibir em todos os lugares não estava ali. Harold colocou uma pasta na minha frente. Dentro dela estava o testamento de Frank, assinado 2 anos antes de sua morte. A casa do lago, os 32 hectares ao redor da propriedade e a participação majoritária em uma empresa de desenvolvimento imobiliário haviam sido deixados para mim. Não para minha mãe. Não para Jenna. Para mim. O valor daqueles bens chegava a milhões de dólares.
Um grupo de investidores de resorts já havia tentado comprar parte da área da margem do lago, mas Frank recusou porque acreditava que destruiria a natureza do lugar. Em vez disso, ele queria transformar a propriedade em um retiro para artistas, exatamente como eu havia imaginado durante os verões em que pintava ao lado dele. Existe mais uma condição, Harold disse. Ele respirou fundo antes de continuar. O controle total dos bens passaria para você no seu aniversário de 30 anos. Até lá, sua mãe tinha apenas uma autoridade administrativa temporária. Meu estômago se apertou. E o que ela fez durante esse tempo? Harold abriu outra pasta. Por quase 2 anos, minha mãe havia retirado dinheiro da conta de administração do patrimônio. Ela registrava os valores como despesas de manutenção, honorários jurídicos e reparos urgentes. Mas a realidade era outra. Grande parte daquele dinheiro tinha sido usada para pagar o aluguel de Jenna, quitar dívidas pessoais, financiar viagens particulares, cobrir projetos de negócios que fracassaram e até reservar um espaço luxuoso para um casamento que ela nem sequer tinha planejado com alguém. Mais de $400.000 haviam desaparecido. Harold descobrira as movimentações meses antes e alertou Frank. Antes de morrer, meu avô alterou os documentos do fundo para garantir que o controle passasse diretamente para mim aos 30 anos. Ele sabia que, se minha mãe descobrisse que eu era a verdadeira proprietária, tentaria me convencer a abrir mão de tudo. Entre os documentos havia uma carta escrita à mão. Mas fizeram você acreditar que ser forte significa abrir mão do que é seu. Não significa. Ser forte é proteger aquilo que importa, mesmo quando as pessoas que exigem seu sacrifício carregam o mesmo sangue que você. Naquele momento, o cancelamento do meu aniversário deixou de parecer apenas mais uma atitude cruel. Minha mãe precisava que eu estivesse longe distraída. Ela sabia que a transferência do controle do patrimônio aconteceria naquela semana. O colapso emocional de Jenna foi a desculpa perfeita para manter a família focada nela e afastar todos de mim. Enquanto eu acreditava que estavam apenas destruindo mais uma comemoração minha mãe estava tentando finalizar documentos para transformar vários daqueles saques em supostas distribuições familiares autorizadas. A Jenna estava envolvida nisso? Perguntei. Harold ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Ela recebeu o dinheiro. Mas ainda precisamos descobrir se ela sabia exatamente de onde vinha e o que estava acontecendo. Meu celular vibrou em cima da mesa. Minha mãe tinha ligado 2 vezes. Meu pai, uma vez. Jenna havia enviado 7 mensagens. Todas começavam com frases como: "Sinto muito que você esteja chateada" e terminavam com algo muito diferente: "Não castigue todo mundo só porque está com inveja." Virei o celular com a tela para baixo. E agora? O que acontece? Perguntei. Harold olhou para a janela escura do escritório. Você decide se isso continua sendo apenas um problema familiar ou se passa a ser uma investigação por fraude. Durante toda a minha vida, minha mãe resolveu os problemas de Jenna fazendo com que eu pagasse o preço. Ela usou minhas economias da faculdade depois que Jenna foi expulsa da escola. Me pressionou a assinar como fiadora de um apartamento que minha irmã abandonou. Aproveitou meus contatos profissionais para tentar esconder erros que Jenna cometeu no trabalho. E sempre que eu reclamava, minha mãe fazia a mesma pergunta. Por que você quer ver sua irmã sofrer? Mas sentado naquele escritório, cercado pelas coisas que meu avô deixou, finalmente percebi que a pergunta certa era outra. Por que todos sempre acharam normal que eu fosse a pessoa a sofrer? Pedi a Harold que bloqueasse temporariamente todas as contas do fundo, avisasse os bancos de que a autoridade da minha mãe havia terminado e guardasse todas as mensagens que minha família estava enviando. Eu ainda não estava pronta para chamar a polícia. Mas uma coisa estava clara: eu não iria mais proteger pessoas que nunca fizeram o mesmo por mim. Na manhã seguinte, caminhei pela casa do lago segurando um caderno, não lembranças. Anotei cada janela danificada, cada conta atrasada, cada documento pendente. Registrei móveis que minha mãe dizia terem sido vendidos e caixas que Frank havia organizado cuidadosamente por ano. Aquele lugar já não parecia uma fuga tranquila. Parecia uma investigação escondida dentro de uma herança. Em uma das caixas encontrei meus desenhos de infância. Frank havia guardado tudo. Retratos feitos com carvão,
casas pintadas em aquarela, esboços de jardins imaginários e até um projeto infantil de um centro de arte que eu sonhava construir perto do lago. Debaixo de tudo havia um envelope com meu nome. Para Madison, quando ela descobrir a verdade. Dentro dele, Frank contou sobre algo que eu mal lembrava. Quando eu tinha 12 anos, ele criou contas educacionais para mim e para Jenna. A minha tinha mais dinheiro porque eu era mais velha e tinha conseguido uma vaga em um programa avançado de artes durante o verão. 2 anos depois, Jenna foi expulsa da escola particular após roubar uma prova e tentar colocar a culpa em outra aluna. Minha mãe pagou para que o caso fosse abafado. E o dinheiro usado veio da minha conta. Para mim, ela disse que o programa de verão havia perdido minha inscrição. Quando completei 16 anos, Frank decidiu investir no meu portfólio de design, que eu começava a vender pela internet. Eu estava finalmente construindo algo meu. Mas minha mãe encerrou a conta depois que Jenna reclamou que meu sucesso fazia com que ela se sentisse inferior. A explicação que recebi foi que o site tinha problemas fiscais e precisava ser fechado. Na época, eu acreditei. Agora, olhando para todos aqueles documentos, percebi que aquilo nunca tinha sido apenas sobre dinheiro. Era sobre anos de escolhas feitas às minhas custas. Quando eu tinha 22 anos, uma galeria me convidou para participar de uma exposição coletiva. Era uma grande oportunidade para mim. Na mesma época, Jenna havia acabado um noivado e ameaçou fazer algo contra si mesma caso a família fosse à minha abertura em vez de ficar ao lado dela. Minha mãe me pressionou para desistir. Outras oportunidades vão aparecer, ela prometeu. Mas aquela oportunidade nunca voltou. A carta de Frank continha datas, extratos bancários e mensagens que minha mãe havia enviado a ele. Em uma delas, ela escreveu: Madison consegue superar uma decepção. Jenna não consegue. Precisamos direcionar nossos recursos para onde eles são mais necessários. Recursos. Não carinho. Não tempo. Recursos. Minha mãe havia transformado o favoritismo em uma estratégia financeira. Como eu conseguia seguir em frente sem desmoronar, ela interpretava minha força como uma autorização para tirar ainda mais de mim. Jenna aprendeu exatamente o contrário. Cada crise que criava trazia atenção, dinheiro e proteção. Pouco depois, Harold voltou acompanhado de Priya Shah, uma contadora que havia trabalhado com a empresa de Frank. Juntos, começamos a analisar cada movimentação financeira. O padrão era impossível de ignorar. Sempre que algum documento precisava da minha assinatura, algum investimento estava prestes a vencer ou Frank marcava uma reunião sobre o patrimônio, Jenna aparecia com uma nova emergência. Às vezes era um suposto acidente de carro sem boletim de ocorrência. Outras vezes, um tratamento médico sem nenhuma nota ou registro. Também havia ameaças de despejo de uma propriedade que meus pais secretamente possuíam ou até fracassos de negócios envolvendo empresas que nunca chegaram a existir. Então encontramos um e-mail recuperado dos arquivos de Frank. A mensagem tinha sido enviada 3 dias antes do meu aniversário. Jenna escreveu para minha mãe: Você tem certeza de que isso vai funcionar? Ela já sabia que tudo estava pago. Minha mãe respondeu: Ela vai ficar chateada, mas sempre volta. Quando ela assinar a nova autorização, podemos devolver o dinheiro para a conta depois. Jenna perguntou: E se ela perguntar sobre a empresa do vovô? Minha mãe respondeu: Ela não sabe que é dona dela. Fiquei olhando para a tela até as palavras começarem a ficar embaçadas. Jenna sabia que aquilo não era apenas mais uma tentativa de chamar atenção. Era uma distração planejada. Minha família tinha um plano: cancelar meu aniversário, me pressionar a cuidar dela e colocar documentos financeiros na minha frente quando eu estivesse cansada e emocionalmente vulnerável. Esses documentos dariam à minha mãe o controle de voto sobre a empresa de Frank por mais 5 anos. Enquanto isso, um grupo de investidores havia aumentado a oferta pela área do lago. Se minha mãe assumisse o controle, ela poderia vender a propriedade, recuperar o dinheiro que havia desviado, entregar uma grande quantia para Jenna e ainda continuar parecendo bem-sucedida financeiramente. O refúgio artístico que meu avô sonhou construir desapareceria. No lugar dele surgiriam condomínios de luxo. Minha primeira vontade foi revelar tudo imediatamente. Mas uma vingança revelada cedo demais apenas alerta quem está tentando esconder algo.
Eu queria que eles continuassem agindo como sempre fizeram, acreditando que eu voltaria, pediria desculpas e assinaria qualquer papel que colocassem na minha frente. Então atendi a próxima ligação da minha mãe. Madji, graças a Deus. Nós estávamos desesperados de preocupação. Eu precisava de tempo, respondi, tentando parecer cansada em vez de furiosa. Você assustou sua irmã. Ela acha que você odeia ela. Eu não odeio ela. Minha mãe soltou um suspiro. Volta para casa neste fim de semana. Vamos jantar juntos. Seu pai quer conversar sobre alguns documentos relacionados à propriedade do seu avô, mas não é nada complicado. E ali estava a verdadeira preocupação dela. Não era um pedido de desculpas. Não era uma pergunta sobre onde eu estava ou se eu estava bem. Era sobre os documentos. Vou pensar, respondi. Madji, nós somos sua família. Durante 30 anos, aquelas palavras tinham funcionado como uma prisão. Mas naquele momento, soaram como uma admissão. Harold me aconselhou a não confrontá-los antes de garantir que todas as contas estivessem protegidas. Priya continuou reconstruindo cada movimentação financeira e seguindo o caminho de cada retirada. Eu permaneci na casa do lago, mas não passei meus dias apenas olhando o pôr do sol e tentando me recuperar. Eu estava trabalhando. Conversei com empreiteiros, revisei registros da empresa, entrei em contato com antigos parceiros de Frank e comecei a aprender como usar a autoridade que minha própria família tentou tirar de mim. Em 2 semanas, substituí o responsável financeiro que havia permitido os problemas. Em 3, recusei a proposta de construir condomínios na área do lago e iniciei negociações com uma fundação ambiental. Também procurei o diretor de uma escola de arte que conhecia Frank. Juntos, começamos a planejar oficinas sazonais, residências artísticas remuneradas e exposições abertas ao público. Pela primeira vez na minha vida, minha criatividade não era algo que eu precisava justificar. Era parte do meu futuro. Enquanto isso, Jenna continuava ligando. No começo, ela parecia arrependida. Depois, ficou impaciente. E finalmente, explodiu de raiva. Você está punindo a mamãe por causa de uma festa de aniversário. Não é sobre a festa. Então é sobre o quê? Ela queria que eu revelasse exatamente quais provas eu tinha encontrado. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Você me diz. O silêncio que veio depois durou tempo demais. Então ela começou a chorar. Por muitos anos, aquele choro ativava algo automático dentro de mim. Eu corria para resolver, proteger e consertar tudo. Mas dessa vez eu lembrei do e-mail. Ela já pagou por tudo. Você não se importa com o que acontece comigo, ela sussurrou. Não, respondi. Eu apenas parei de acreditar que algo precisava acontecer comigo para que você ficasse bem. Desliguei a ligação e bloqueei o número dela. Minha nova vida não começou quando cheguei à casa do lago. Ela começou no momento em que as lágrimas dela deixaram de controlar minhas decisões. 6 semanas depois do aniversário cancelado, voltei para a casa dos meus pais usando um terno azul marinho simples e carregando uma pasta de couro. Harold estava esperando dentro de um carro próximo. Priya já havia enviado cópias das provas financeiras para um investigador, mas nenhuma denúncia oficial tinha sido registrada. Antes de decidir até onde eu iria, eu precisava de uma última resposta. Meu pai sabia de tudo? Ele abriu a porta e me abraçou. Aí está minha menina forte. Aquela frase quase me fez ir embora. Mas eu entrei. Lá dentro, minha mãe havia preparado novamente um jantar de aniversário. Um bolo simples de mercado estava no centro da mesa, cercado por 31 velas. Minha mãe explicou que era porque poderíamos comemorar a melhor no próximo ano. Jenna estava sentada à mesa sem maquiagem, usando um suéter grande escolhido cuidadosamente para passar uma imagem de fragilidade. Por alguns segundos, a cena parecia convincente. Minha mãe colocou a mão no meu ombro. Meu pai serviu vinho. Jenna pediu desculpas por precisar de apoio justamente no momento errado. Então minha mãe colocou um documento ao lado do meu prato. Vamos resolver isso antes da sobremesa. É apenas uma autorização para que eu continue administrando a propriedade do seu avô até que o inventário seja concluído. Peguei o documento como se nunca tivesse visto nada parecido antes.
Meu pai evitava olhar para mim. Você leu isso? Perguntei. Sua mãe entende dessas questões financeiras melhor do que eu. Essa não foi a minha pergunta. Jenna se mexeu desconfortável na cadeira. Por que você está tornando tudo tão tenso? Olhei diretamente para ela. Quando você descobriu que o vovô deixou a empresa para mim? A expressão dela mudou imediatamente. Minha mãe respondeu antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Ninguém sabe exatamente o que seu avô queria. Ele já estava confuso no fim da vida. Respirei fundo. Ele passou por 3 avaliações cognitivas no ano em que alterou o fundo de herança. O silêncio tomou conta da sala. Abri minha pasta e tirei cópias do testamento, da alteração do fundo e dos registros das retiradas financeiras. Coloquei tudo sobre a mesa. Minha mãe perdeu a cor do rosto. Meu pai pegou a primeira página. Na terceira, suas mãos já tremiam. $416 mil, eu disse. Esse foi o valor transferido do patrimônio para contas ligadas a Jenna. Parte desse dinheiro passou pela conta conjunta de vocês dois, pai. Ele levantou os olhos para minha mãe. Susan. A surpresa dela rapidamente se transformou em raiva. Esse dinheiro pertence à nossa família. Seu avô criou divisões desnecessárias. Eu estava tentando proteger todos nós. Você estava se preparando para vender uma área protegida para garantir o futuro de vocês. Fiz uma pausa. O futuro de quem? Jenna bateu a mão na mesa. Para de agir como se tivesse conquistado tudo isso sozinha. O vovô deixou tudo para você porque você manipulou ele. Você ia visitar ele e fazia ele sentir pena de você. Ela respirou fundo, tomada pela raiva. Eu era a única que ligava quando ele ficou doente. Você sempre quis parecer perfeita para todo mundo. Ali estava. O ressentimento escondido por trás de cada crise. Jenna não queria apenas apoio. Ela queria a confirmação de que tudo que eu construísse poderia ser tirado de mim. Minha mãe tentou ficar entre nós. Madison, sua irmã passou por dificuldades que você não consegue entender. Olhei para ela. Eu entendo mais do que você imagina. Coloquei as cópias dos e-mails sobre a mesa. Jenna viu a primeira mensagem e ficou em silêncio. Meu pai pegou o papel e começou a ler a resposta da minha mãe em voz alta. Ela não sabe que é dona disso. Ele abaixou a folha devagar. Vocês planejaram aquela ligação? Minha mãe olhou para ele como se a pergunta fosse uma traição. Eu estava impedindo Madison de tomar uma decisão impulsiva. Ele encarou o documento. Você cancelou o aniversário dela para conseguir uma assinatura? Ela acabaria assinando de qualquer forma. Meu pai olhou para mim. Talvez pela primeira vez em muitos anos, ele realmente me enxergou. Eu não sabia sobre o fundo de herança. Mas você sabia que ela usou meu dinheiro da faculdade, eu disse. Você sabia que ela pegou minhas economias para proteger a Jenna. Sabia que me pressionaram a assinar como fiadora do apartamento dela. Você viu cada conquista minha desaparecer sempre que Jenna reclamava. Meu pai ficou em silêncio. Eu achei que sua mãe devolveria o dinheiro, respondeu finalmente. Mas você chegou a verificar? Ele não conseguiu responder. Minha mãe começou a recolher os documentos da mesa. Isso já foi longe demais. Madison, você está agindo pela emoção. Vamos conversar quando você estiver mais calma. Coloquei minha mão sobre os papéis. Não. Hoje vocês vão ouvir. Expliquei tudo. As contas estavam bloqueadas. A autoridade temporária da minha mãe havia terminado. A venda da área do lago estava cancelada. Todas as provas estavam preservadas. Então coloquei 2 opções diante deles. Eles poderiam devolver todo o dinheiro que fosse possível recuperar, abrir mão de qualquer reivindicação sobre a herança de Frank, entregar todos os registros financeiros completos e assinar uma declaração reconhecendo o que fizeram. Ou eu autorizaria uma denúncia formal por fraude. Minha mãe soltou uma risada incrédula. Você mandaria sua própria mãe para a prisão? Olhei para ela. Não. As suas próprias escolhas podem fazer isso. Jenna se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás.
Você está destruindo nossa família por causa de um dinheiro que nem precisa. Naquele momento, toda a dúvida que ainda existia dentro de mim desapareceu. Ela não estava arrependida. Ela estava com medo. Medo porque o dinheiro tinha acabado. Meu pai olhou para ela. No que você gastou tudo isso? A verdade começou a aparecer aos poucos. Jenna usou o dinheiro para manter um apartamento caro, pagar um carro de luxo, cobrir dívidas pessoais, financiar uma falsa empresa de bem-estar e até reservar um local para um casamento em outro país. O namorado dela havia terminado o relacionamento poucos dias antes do meu aniversário depois de descobrir que ela mentia sobre ser dona da empresa de Frank. A crise dela existia, mas não pelo motivo que todos imaginavam. Ela estava desesperada porque o futuro que tentou roubar estava desmoronando. Meu pai saiu da casa sem dizer uma palavra. Minha mãe foi atrás dele. Jenna permaneceu parada ao lado da cadeira caída. Você sempre ganha, ela sussurrou. Olhei para o bolo simples que minha mãe havia comprado, como se alguns doces e velas pudessem consertar anos de injustiça. Não, respondi. Você apenas sempre foi protegida de perder. Deixei o documento de transferência ainda sem assinatura ao lado do prato dela e fui embora. Naquela noite, meu pai ligou para Harold e concordou em fornecer acesso a todas as contas conjuntas. Minha mãe se recusou. 3 dias depois, ela tentou transferir a casa da família para o nome de Jenna. Aquela decisão transformou uma traição familiar em uma batalha judicial. A tentativa de transferência chamou a atenção imediata do banco. A casa havia sido usada como garantia para empréstimos ligados à suposta empresa de Jenna, e alterar a propriedade durante uma investigação levantou sérias suspeitas. O banco bloqueou novas movimentações financeiras, e os credores começaram a fazer perguntas que minha mãe já não conseguia evitar. Em menos de um mês, a imagem que ela levou décadas construindo começou a desmoronar. Minha mãe nunca foi uma pessoa famosa, mas a reputação sempre foi tudo para ela. Ela liderava grupos de caridade, organizava eventos beneficentes e dava conselhos aos amigos sobre responsabilidade financeira. Mas depois de tudo que descobri, percebi uma verdade difícil. Muitas das boas ações que ela mostrava ao mundo eram financiadas com dinheiro que nunca pertenceu a ela. Harold descobriu pagamentos do patrimônio para 3 instituições de caridade nas quais minha mãe publicamente dizia ser a doadora. Ele também encontrou transferências usadas para financiar eventos que ela organizava e depois apresentava como grandes gestos pessoais. Quando a primeira organização entrou em contato com ela, minha mãe alegou que tudo não passava de um erro contábil. Quando a segunda pediu que ela se afastasse temporariamente das funções, ela me acusou de estar tentando destruir sua reputação. Mas eu não tinha procurado nenhuma dessas instituições. Os documentos falavam por si mesmos. Meu pai se mudou para um apartamento mobiliado e entregou aos investigadores senhas, declarações fiscais e antigas conversas arquivadas. A colaboração dele não apagava os anos em que permaneceu em silêncio, mas revelou algo que eu não sabia: minha mãe havia escondido muito mais coisas dele do que eu imaginava. Durante anos, ele deixou todo o controle financeiro nas mãos dela porque enfrentar conflitos era desconfortável. Ele chamava isso de confiança. Eu chamava de escolha por não enxergar. Uma noite, meu pai apareceu sozinho na casa do lago. Eu deveria ter impedido tudo isso, ele disse. Eu o encarei. Sim. Ele respirou fundo. Eu sempre dizia a mim mesmo que Jenna precisava de mais ajuda. Você sabia que ajudar ela sempre significava tirar algo de mim? Ele abaixou a cabeça. Você nunca desmoronou. Aquelas palavras poderiam ter me machucado anos antes. Mas não daquela vez. Isso não significa que eu não fui prejudicada. Ele ficou em silêncio. Eu entendo isso agora, respondeu. Balancei a cabeça. Não. Você entende as consequências agora. É diferente. Ele pareceu sentir o peso da frase, mas eu não voltei atrás. Arrependimento depois de ser descoberto não é a mesma coisa que consciência antes de fazer algo errado. Então meu pai me entregou um celular antigo que havia encontrado escondido em uma gaveta trancada. Dentro dele estavam anos de mensagens entre minha mãe e Jenna. O plano do meu aniversário era apenas uma pequena parte do que elas haviam planejado. Elas também tinham discutido maneiras de me convencer a voltar para casa fingindo que meu pai estava doente.
Depois, pretendiam nomear minha mãe como minha representante financeira. Jenna chegou a sugerir que eu conhecesse um dos sócios de negócios do namorado dela, esperando que um relacionamento me influenciasse a investir o dinheiro da herança nos projetos deles. Em outra conversa, minha mãe escreveu algo que ficou gravado na minha memória. Ela é emocionalmente previsível. Vai resistir no começo, depois vai se sentir culpada. É só dar tempo. Li aquelas mensagens sem derramar uma lágrima. Minha raiva já não parecia fogo. Ela havia se tornado algo mais frio. Mais calculado. Como uma planta de construção mostrando exatamente onde novas paredes precisavam ser erguidas. No dia seguinte, autorizei Harold a entrar com uma ação civil pedindo a devolução dos valores, a retirada da minha mãe de qualquer função ligada ao patrimônio e indenização pelos danos causados pela tentativa de transferência da propriedade. Também permiti que as provas fossem encaminhadas às autoridades competentes. Eu não publiquei acusações na internet. Não procurei parentes para contar minha versão. Documentos oficiais são mais silenciosos do que discursos de vingança, mas costumam chegar muito mais longe. Minha mãe recebeu a notificação durante um almoço beneficente. Jenna recebeu os documentos no escritório que havia alugado para sua marca de bem-estar. No fim daquela semana, o proprietário encerrou o contrato do espaço por falta de pagamento. O carro dela foi recolhido. E o local do casamento ficou com grande parte do depósito porque a reserva havia sido feita usando informações financeiras falsas. Dias depois, Jenna me ligou de um número desconhecido. Eu não tenho para onde ir. Você pode ficar com a mamãe. Ela ficou em silêncio por um instante. Ela pode perder a casa. Respirei fundo. Ela tentou passar a casa para você. Porque ela me ama. Olhei para o telefone. Não. Porque ela precisava esconder o patrimônio. Houve uma pausa. Então Jenna disse: Você está gostando disso. Eu pensei sobre aquela acusação. Uma parte de mim sentiu uma certa satisfação, mas não porque ela estava com medo. Eu me senti aliviada porque, finalmente, as consequências das escolhas dela pertenciam a ela. Eu não vou mais salvar você, eu disse. Eu sou sua irmã, não sua solução. Ela respirou fundo. Você sabia que a mamãe estava pegando dinheiro do patrimônio? Eu não sabia que era roubo. Ela disse que aquele dinheiro seria meu algum dia. Olhei para ela. E você acreditou que já merecia algo que nunca foi seu? Jenna ficou em silêncio. O vovô mal me conhecia, ela respondeu. E você mal conhecia ele. Ela começou a chorar. Então o que eu deveria fazer? Era uma pergunta que ela havia evitado durante toda a vida. Arrumar um trabalho. Vender o que você tem. Ser honesta com os investigadores. Parar de transformar cada consequência das suas escolhas em uma emergência de outra pessoa. Você está sendo cruel. Balancei a cabeça. Não. Eu apenas não estou mais disponível para isso. Bloqueei o número dela. Os meses seguintes revelaram ainda mais detalhes. O processo civil mostrou empréstimos não autorizados, relatórios de despesas falsificados e movimentações financeiras que nunca deveriam ter acontecido. Minha mãe acabou aceitando entregar a casa da família, vender investimentos e devolver bens comprados com o dinheiro do patrimônio de Frank. O valor recuperado não cobriu tudo, mas foi suficiente para proteger a área do Lago dos Credores. A investigação criminal continuou separadamente. Meu pai pediu o divórcio. Jenna alugou um quarto simples e conseguiu um emprego administrativo. Mesmo assim, continuou contando para alguns parentes que eu havia destruído a família porque meu avô gostava mais de mim. Algumas pessoas acreditaram nela. Outras finalmente pediram desculpas por terem ignorado o favoritismo que sempre esteve diante delas. Eu parei de tentar convencer qualquer pessoa a me escolher. O que importava era que aquele ciclo tinha terminado. Na Casa do Lago, o projeto de Frank finalmente começou a ganhar vida. Restauramos a antiga construção, transformamos uma oficina abandonada em estúdios de criação e criamos uma bolsa para adultos que haviam desistido de seus sonhos artísticos porque suas famílias diziam que aquilo não era prático. O primeiro programa de residência recebeu o nome de A Forte. Não porque ser forte significa aceitar qualquer sacrifício.
Mas porque a verdadeira força, às vezes, começa quando você decide abandonar o papel que outras pessoas escolheram para você. 10 anos depois do aniversário que minha mãe cancelou, a propriedade do lago já não lembrava o lugar esquecido que ela pretendia vender. A casa original continuava no centro da área, cercada por 6 chalés, 2 estúdios coletivos, uma cozinha comunitária e um espaço de exposições com vista para a margem protegida. Artistas de várias partes do país passaram a visitar o local. Estudantes da região participavam de oficinas gratuitas. Grupos ambientais usavam parte da área para pesquisas. A empresa de Frank se tornou lucrativa sem destruir o lago. Eu assumi a direção do projeto, mas também voltei a pintar. Minha arte começou a explorar fotografias de família modificadas pela memória. Pessoas que desapareceram das imagens. Rostos escondidos. Cadeiras vazias onde alguém deveria ter sido celebrado. Minha primeira grande exposição recebeu o título A Forte Não É Invisível. Na noite de abertura, centenas de pessoas lotaram a galeria. Anos antes, minha família havia cancelado uma celebração com 40 convidados porque Jenna tinha terminado um relacionamento. Uma década depois, desconhecidos viajavam de outros lugares para ver obras que eu quase abandonei porque fui ensinada que a dor dela sempre importava mais do que os meus sonhos. Minha mãe não apareceu. Depois dos processos, ela evitou a prisão por meio de um acordo judicial que exigia restituição financeira, acompanhamento durante a pena, controle das finanças e serviço comunitário. Ela perdeu a casa, os cargos que ocupava em conselhos e grande parte do círculo social que havia construído ao longo dos anos. Ela se mudou para um apartamento simples e começou a trabalhar meio período em uma seguradora. Durante muito tempo, escreveu cartas culpando Frank, meu pai e a mim. Dizia que eu havia exagerado pequenos sacrifícios familiares e transformado desentendimentos pessoais em acusações legais. Ela insistia que uma filha de verdade teria resolvido tudo em silêncio. Eu nunca respondi. Meu pai passou a visitar o lago 2 vezes por ano. Nossa relação continuou educada, mas distante. Ele pediu desculpas, fez terapia e entendeu que perdão não significava recuperar automaticamente o mesmo espaço que tinha antes na minha vida. Eu não sentia mais raiva dele. Mas também não acreditava mais que desculpas pudessem apagar o passado. Jenna mudou mais devagar. Depois de perder o apoio da minha mãe, passou por vários empregos e relacionamentos. Durante anos, repetiu que eu havia roubado a herança dela. Então o investigador mostrou a ela os registros originais de Frank, incluindo as contas educacionais que minha mãe havia desviado. Foi quando Jenna descobriu a verdade. Ela nunca tinha perdido uma herança. Ela havia usado a minha. A descoberta não transformou Jenna de um dia para o outro. Ela começou terapia, se afastou das redes sociais, devolveu uma pequena parte do dinheiro e parou de tentar entrar em contato comigo usando números diferentes. 5 anos se passaram até que recebi uma carta dela. Dessa vez, não havia acusações. Ela escreveu: Eu sabia o que minha mãe estava fazendo. Talvez eu não entendesse todos os detalhes legais, mas eu sabia que ela estava tirando algo que pertencia a você. Eu escolhi acreditar que você conseguiria suportar porque era mais fácil aceitar o que eu estava recebendo. Eu senti inveja e usei minha fragilidade como uma forma de conseguir poder. Sinto muito. Guardei aquela carta. Mas não respondi. Um pedido de desculpas pode ser verdadeiro sem criar uma obrigação de reconstruir uma relação. No 10º aniversário do aniversário cancelado, Harold me ligou. Ele já estava aposentado, mas ainda mantinha uma última responsabilidade como administrador do fundo de Frank. A data de liberação chegou, ele disse. Existe uma carta deixada pelo seu avô para vocês 4. Ele explicou que Frank havia determinado uma condição. Se quiserem ouvir a mensagem, todos precisam se encontrar na casa do lago. A participação é voluntária. Eu quase recusei. Até que Harold acrescentou. Seu avô também deixou uma gravação em vídeo. Meu pai chegou primeiro. Ele parecia mais velho, menor do que o homem que um dia havia me mandado uma mensagem dizendo que eu era forte o suficiente para perder mais um aniversário. Jenna chegou sozinha. Ela vestia roupas simples e mantinha uma expressão cuidadosa, como alguém que não sabia o que esperar. Minha mãe foi a última a chegar. Os cabelos dela agora estavam completamente prateados.
Ninguém se abraçou. Harold colocou o notebook sobre a mesa do escritório de Frank e iniciou a gravação. Na tela apareceu meu avô usando a velha camisa xadrez desbotada que ele costumava vestir durante os verões no lago. Se vocês estão assistindo a isso, ele começou, significa que Madison chegou aos 40 anos e que tempo suficiente passou para que as consequências revelassem o verdadeiro caráter de cada pessoa. Frank falou sobre como minha mãe direcionou recursos para Jenna, como meu pai abriu mão da responsabilidade apenas para evitar conflitos, como Jenna transformou suas crises em uma forma de influência e como eu fui recompensada por ser responsável com abandono em vez de apoio. Então ele revelou o último segredo. O fundo de herança originalmente continha uma reserva separada avaliada em quase $1 milhão. Frank planejava dividir esse valor entre Jenna e meus pais caso eles respeitassem a transferência da propriedade e permitissem que eu administrasse a empresa sem manipulações. Mas havia uma condição. Se alguém escondesse a existência da herança, usasse indevidamente os recursos do patrimônio ou tentasse me pressionar a abrir mão da autoridade, aquele fundo familiar seria cancelado. E todo o valor seria destinado ao retiro artístico do lago. Minha mãe ficou olhando para a tela, sem conseguir reagir. Ela não tinha apenas colocado em risco o futuro de Jenna ao desviar mais de $400 mil. As escolhas dela fizeram com que todos perdessem quase $1 milhão que Frank havia separado para a família. A gravação continuou. Susan, talvez você acredite que estava protegendo sua filha mais nova. Mas não estava. Você ensinou a ela que o amor elimina consequências. Depois, chamou Madison de cruel quando ela se recusou a continuar pagando por essas escolhas. Minha mãe abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Frank continuou. Ao meu genro, preciso dizer que permanecer em silêncio também é uma decisão. Você não pode entregar sua responsabilidade a outra pessoa e depois fingir inocência quando essa pessoa usa essa autoridade de forma errada. Ele fez uma pausa. Jenna, sua dor merece compreensão, mas sua dor nunca significou que você era dona da vida da sua irmã. A felicidade de Madison nunca foi uma prova de que você foi esquecida. Então veio a parte que mais me marcou. E para Madison, o arrependimento deles não compra o direito de voltar para a sua vida. Você deve honestidade a eles, não acesso. Construa o lugar que imaginamos juntos e comemore todos os aniversários que tentaram fazer você abrir mão. A tela ficou preta. Por alguns segundos, ninguém falou. Então minha mãe sussurrou. Ele armou tudo contra mim? Antes que eu pudesse responder, Jenna falou. Não. Ele apenas nos deu uma escolha. Minha mãe virou para ela. Tudo o que eu fiz foi por você. Jenna balançou a cabeça. Não. Você fez porque precisava que eu dependesse de você. As palavras dela pareceram atingir minha mãe mais forte do que qualquer acusação minha poderia ter feito. Depois de tudo que eu sacrifiquei, minha mãe começou. Jenna respondeu. Esse foi exatamente o problema. Você sacrificou Madison. Meu pai saiu do escritório em silêncio. Minha mãe olhou para mim, esperando uma condenação ou talvez algum tipo de consolo. Eu perdi tudo, ela disse. Pensei em todas as oportunidades que ela tirou de mim, no dinheiro que usou e naquele aniversário que cancelou porque acreditava que a minha tristeza não teria consequências. Não, respondi. Você perdeu aquilo que acreditava poder pegar sem nunca pagar o preço. Ela perguntou se um dia eu conseguiria perdoá-la. Mas anos antes eu havia parado de organizar minha vida em torno dessa pergunta. Saí do escritório e caminhei até o salão de exposições, onde a equipe preparava minha festa de 40 anos. Dessa vez, ninguém cancelaria. Naquela noite, quase 200 pessoas se reuniram ao lado do lago. Artistas residentes exibiam pinturas ainda inacabadas. Crianças colocavam desenhos em paredes temporárias. Músicos tocavam perto do jardim restaurado. Antigos bolsistas voltavam para contar histórias sobre carreiras que um dia tiveram medo de seguir. No centro do salão havia uma grande mesa decorada com flores do campo. Durante a maior parte da minha vida, aniversários pareciam negociações. Eu aprendi a não pedir demais. A não convidar muitas pessoas. A não demonstrar felicidade em excesso. Porque a alegria de Jenna fazia ela se sentir deixada de lado, e o desconforto dela sempre acabava se tornando minha responsabilidade. Mas aos 40 anos eu finalmente entendi.
Minha felicidade não precisa da permissão de pessoas que se acostumaram com a minha tristeza. Meu pai ficou na comemoração, mas manteve certa distância. Antes de ir embora, ele me entregou uma pequena caixa. Dentro dela estava o cartão de lugar da minha festa de 30 anos que nunca aconteceu. Eu peguei isso no restaurante depois que descobri que você tinha doado a reserva, ele disse. Eu continuei pensando que existia uma forma de consertar aquela noite. Ele respirou fundo. Mas não existia. Eu apenas assenti. Eu sei. Pela primeira vez, ele não pediu que eu aliviasse a culpa dele. Jenna ficou no fundo do salão durante quase toda a noite. Quando a maioria das pessoas já tinha ido embora, ela se aproximou e me entregou um envelope. Dentro havia um cheque administrativo com outra parte do dinheiro que ela ainda devia. Não é muito, ela disse. Olhei para o valor. É mais do que no ano passado. Ela deu um pequeno sorriso. Eu fui promovida. Parabéns. A palavra pareceu surpreender nós duas. Ela olhou para o lago em silêncio por alguns segundos. Eu costumava pensar que você tinha tudo porque não precisava de ninguém. Eu precisava de pessoas ao meu lado. Mas aprendi que elas nem sempre veriam. Eu sei, respondi. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Então Jenna perguntou: Você acha que algum dia nós vamos voltar a ser irmãs de verdade? Olhei para ela. Nós somos irmãs. Mas isso não significa automaticamente que seremos próximas. Ela aceitou minha resposta. Sem chorar. Sem discutir. Sem transformar aquilo em mais uma prova de que eu era uma pessoa cruel. E aquele foi o primeiro sinal de que talvez ela realmente estivesse mudando. Mesmo assim, eu não a trouxe de volta para minha vida. Reconciliação não é um prêmio entregue a alguém apenas porque finalmente reconheceu o dano que causou. Confiança volta através de anos de atitudes consistentes. E, às vezes, ela simplesmente não volta. Mas eu também não sentia mais ódio por ela. O ódio teria significado continuar colocando Jenna no centro da minha vida. Minha mãe foi embora antes do início da celebração. Mais tarde, enviou uma última mensagem por meio de Harold, dizendo que Frank havia colocado a família contra ela. Eu apaguei a mensagem. Algumas pessoas enxergam limites como uma forma de punição porque estavam acostumadas quando você não tinha nenhum. Outras acreditam que revelar uma traição causa mais destruição do que a própria traição. Mas o silêncio nunca protegeu nossa família. Ele apenas protegeu minha mãe. O sacrifício constante não ajudou Jenna a melhorar. Apenas manteve ela dependente. E a passividade do meu pai preservou uma paz temporária enquanto permitia um dano permanente. A verdade não destruiu nossa família. Ela apenas destruiu o acordo silencioso que dependia de todos fingirem que nada estava acontecendo. Quando chegou o momento de cortar o bolo, as pessoas começaram a cantar. Olhei ao redor. Vi os artistas, estudantes, amigos, funcionários e vizinhos que ajudaram a construir aquele lugar comigo. Ninguém esperava uma emergência interromper aquele momento. Ninguém olhava para a porta esperando que alguém aparecesse para exigir atenção. Ninguém esperava que eu abrisse mão da minha própria felicidade apenas para provar que eu era forte. Fechei os olhos e fiz um pedido. Não pedi vingança. Porque a vingança já havia acontecido através das consequências. Minha mãe perdeu a reputação que valorizava mais do que a honestidade. Jenna perdeu a proteção que a mantinha presa à dependência. Meu pai perdeu a paz familiar que tentou comprar através do silêncio. E os três perderam o futuro que Frank havia preparado porque tentaram tirar o meu. Meu desejo era que toda pessoa que cresceu ouvindo que era a forte da família aprendesse a mesma lição que meu avô me ensinou. Ser forte não significa dar permissão para que sua própria família abandone você. Amor não significa que você precisa financiar a irresponsabilidade de outra pessoa, esconder uma traição ou aceitar uma cadeira vazia na sua própria celebração. Às vezes, ir embora não significa abandonar alguém. Às vezes, partir é a primeira resposta honesta que você consegue dar a si mesma. Depois que os convidados foram embora, caminhei sozinha até a margem do lago. As luzes do retiro artístico refletiam na água, exatamente na direção da área que minha mãe quase vendeu anos antes.
10 anos atrás, eu havia chegado ali carregando apenas uma mala, acreditando que tinha perdido minha família por causa de um aniversário cancelado. Mas a verdade era outra. Aquele cancelamento não destruiu minha família. Ele revelou uma estrutura familiar que só funcionava enquanto eu aceitasse obedecer, ceder e ficar em silêncio. Eu não perdi minha família naquela noite. Eu parei de perder a mim mesma. Na manhã seguinte, coloquei a última mensagem de Frank em uma moldura e pendurei no hall de entrada do retiro, onde todos os novos residentes poderiam ler. Ser forte não significa abrir mão daquilo que é seu. Abaixo dela, acrescentei uma frase minha. E ser família não isenta ninguém das consequências de tirar aquilo que pertence ao outro. Agradecemos por acompanhar esta história. Todos os acontecimentos e personagens apresentados são fictícios e foram criados exclusivamente para fins de narrativa dramática e entretenimento educativo. Esperamos que essa história lembre que encontrar paz depois de uma traição não acontece de uma hora para outra. Mas cada vez que você escolhe não voltar para aquilo que destruiu você, dá mais um passo em direção à vida que sempre mereceu construir.